Moisés, o grande líder do povo de Deus, tem sido alvo das minhas reflexões. De fato, este homem tem uma marca muito grande na vida do povo de Deus como líder. Mas eu quero refletir sobre alguns aspectos da sua vida. Por exemplo, Moisés deveria ter sido morto no dia em que nasceu, por ordem de Faraó, o rei. Mas ele não foi morto. Duas parteiras estiveram lá para auxiliar Joquebede, mãe de Moisés, no parto. E elas deveriam, por ordem do rei, sufocar Moisés. Mas não o fizeram. Deus estava neste negócio. Os dias se passaram, os meses se passaram, Moisés foi crescendo e depois de tantas lutas, ele acabou indo parar lá no palácio. Filho de uma escrava hebreia vai morar no palácio, vai viver com o rei que havia dado ordens para que todos os meninos fossem mortos. Olha que interessante. Ele até poderia ter sido chamado, definido como filho da filha de Faraó. Mas a Bíblia diz que ele não quis esta mordomia palaciana, essa mordomia da monarquia. Ele preferiu ser visto e conhecido como do povo de Deus, como alguém que de fato era origem no povo de Deus. E deixando o palácio numa situação difícil, porque tomou as dores do seu povo e fez algumas coisas que no momento não foram tão interessantes para o Egito, e ele então teve que tomar um rumo diferente, sair dali fugitivo, e foi para um lugar tão distante, e lá foi viver a sua vida. O que mais me chama a atenção é que Deus tinha os seus olhares para Moisés, desde o seu nascimento ou até antes. E lá estava Moisés, tão distante. E diz a história que um dia Deus aparece a Moisés. Ele estava tranquilo, provavelmente, penso eu. Ele estava tranquilo quando cuidava do rebanho do seu sogro Jetro, lá no Monte Horebe. E então, ele viu, diz o texto, registrado em Êxodo capítulo 3, versículos de 3 a 5, ele viu a sarça ardente. Ele viu aquela sarça que estava em chamas, mas não se consumia, não se queimava. Isso lhe chamou muito a atenção. E então ele resolveu, diz o texto, ele resolveu ir ver o que estava acontecendo. O que era aquilo de fato? E qual não foi a sua surpresa quando ele chega ali perto, querendo mais de perto ver bem o que estava acontecendo, ouviu uma voz de alguém que já o conhecia. E esse alguém diz: Moisés, Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está, esta terra é santa. Interessante para mim. Moisés já deveria ter passado ali quantas vezes? Já tinha estado ali com o rebanho do seu sogro quantas vezes? Mas agora ele descobre que aquele lugar é santo. E é santo porque está ali alguém muito especial. Alguém que também é santo. É tão interessante considerar isso. E então aquela voz diz: tira o sapato dos seus pés, porque esse lugar que você está é santo. E eu fiquei pensando nisso. O que de fato significa e o que queria dizer isto para Moisés? E eu me lembrei faz tempo, era ainda criança. No tempo que criança não tinha participação com os adultos nas conversas, tinha sempre que ficar de bico calado. E muitas vezes as crianças ali na sala e os adultos conversando assuntos de gente grande.
Mas alguém entendeu que deveria falar alguma coisa, um assunto, uma questão qualquer. Qualquer, entre aspas. Mas logo alguém do lado dizia: epa, cuidado, tem gente descalça aqui. Que vexame. Logo as crianças, coitadas, não é? Olhavam para os seus pés e como a dizer: eu estou calçada, eu não estou descalça. Mas o que de fato queria dizer isso? E por que isto? À parte esse ditado, eu fiquei pensando que o fato de crianças serem consideradas descalças, quer dizer, era inapropriado o que iria ser dito ali, as crianças não deveriam ouvir, não deveriam saber. Até porque essas crianças elas eram mesmo santas, puras, inocentes, coração limpo, estavam predispostas a aprender. E então não tinha razão de ser, de estar ouvindo coisas que não deveriam ouvir, estou pensando eu. Mas é assim, penso eu agora, é assim que devemos estar na presença de Deus. Descalços, sim, descalços. Significa para mim hoje limpos e livres das maldades e mazelas deste mundo. Livres, né, das maldades e mazelas deste mundo. Com um espírito de sabedoria. E há um texto que eu vou citar no final que fala isso. Com um espírito de sabedoria temos que ser sábios. E de fato, pensando nessa sabedoria que precisamos ter, nós temos que nos remeter a pensar na necessidade, de fato, de estarmos descalços diante de Deus, desvestidos de todas as coisas que impedem o nosso bom relacionamento com Deus. Quando lemos lá em Eclesiastes capítulo 5, versículos do 1 ao 3, é interessante que nós encontramos essa orientação, essa ordem aos israelitas. Eclesiastes 5, do 1 ao 3, e 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E certamente, na sequência desses versículos, nós vamos encontrar a orientação de que se deve pensar, deve-se usar a razão e devemos ser sábios naquilo que fazemos, porque estamos fazendo na presença de Deus. E eu, encerrando, pensei que, de fato, trazendo para os nossos dias, como crentes em Jesus Cristo, certamente nós somos o templo do Deus vivo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 20 a 22, ele diz isto. E mais coisas. Ele diz: somos o templo do Deus vivo. Os israelitas tinham que ir ao templo, e ao ir ao templo deveriam guardar os pés. Nós somos o templo, então não temos que guardar. Os nossos pés devem estar guardados o tempo todo, porque somos a casa do Deus vivo. E esse Deus vivo exige de mim e de você, de fato exige a nossa adoração de uma forma muito, mas muito especial. Certamente, quando pensamos nesta necessidade de estarmos descalços, não é? Temos que entender isso. Moisés estava lá no Monte Horebe, e quando Deus fala com ele e dá as ordens a ele, e ele se vê mesmo na necessidade de ir até o Egito, e ele não estava querendo ir, ele pelo menos questiona e diz: o povo vai perguntar quem me mandou, e eu digo o quê? Que nome eu digo? E aí Deus diz para ele: eu sou o que sou. É por isso que nós temos que estar descalços diante de Deus. Ele diz: eu sou o que sou. E disse mais, assim: eu sou, diga para eles, eu sou, me enviou a vós.
O nosso Deus é absoluto e em todo tempo eu preciso estar descalço diante dele, porque onde eu vou e onde estou e o que faço, faço na presença dele. E então relembro o que ele disse a Moisés: este lugar é santo, tira a sandália ou o sapato dos teus pés. Que possamos servir, adorar, porque Moisés depois disso foi servir a Deus, que possamos servir a Deus com alegria, com disposição, na dependência desse Deus, na certeza de que Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o absoluto, Ele é o eu sou. Pense nisso e melhore a sua vida, se preciso for. Eu acredito que isso vai ser preciso. Meu abraço e que Deus te abençoe.